Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, que fala em libertação. Amém, igreja? Amém. Meus amados, Deus colocou em meu coração não mais fazer campanhas, iniciar campanha de 7 semanas, em período determinado, mas fazer campanhas permanentes. Ou seja, toda quarta-feira, uma campanha, a campanha da vitória, amém? No culto da vitória. Então nós vamos tratar as quartas-feiras como campanha. Em vez de 7 semanas, nós vamos fazer 70 vezes 7. Amém? Vamos fazer todo o tempo, quarta-feira é campanha. Vamos anunciar, vamos fazer como realmente for uma campanha, e é uma campanha, porque todos os dias nós precisamos apresentar Jesus como libertador. Glória seja dada ao Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Até aí, amém? Então Jesus é o libertador. Ele veio para libertar os cativos. Ele dirá em João 8, 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o nosso libertador, e nós precisamos anunciar todos os dias o libertador, e não apenas em campanhas. Por isso, nós, da quarta-feira, vamos iniciar a campanha da libertação, a campanha da vitória, sempre no culto da vitória. Glórias sejam dadas a Senhor. Fazer cartazes, tudo como fosse uma campanha agora, de forma permanente e não periodicamente. Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos falando de tragédia, porque a nossa família, a família de Cristo, perdeu, está com um irmão em situação constrangida, porque perdeu de forma violenta a sua irmã. E muitas vezes aqui eu falei sobre tragédia, que a tragédia pode acontecer, uma tragédia em nossa vida, de um instante para outro. Nós não estamos esperando e vem. A casa desaba. Amém, irmãos? O que nós temos que fazer é, como diz o hino que nós entoamos, segura na mão de Deus, todo o tempo segurando na mão do Senhor. Amém? Amém. Se vier a morte física, nós subimos segurando na mão do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. E falando de libertação, a tragédia maior que pode acontecer no ser humano é a morte espiritual. Porque enquanto nós estamos vivendo, nós temos condições de nos reconciliar com o Senhor. Enquanto temos fogo de vida, enquanto temos vida, nós podemos ainda nos arrepender dos pecados e encontrar o caminho da salvação, e receber o perdão, e garantir a nossa salvação. Mas depois da morte física, se a pessoa não está em Cristo, aí perde-se a grande chance da salvação, porque nós só podemos ser salvos enquanto temos vida para nos arrepender. Por isso é triste o quadro daquela pessoa que morre sem Cristo, porque vai viver eternamente longe do Senhor. É assim que diz a palavra. Amém? É assim que diz a palavra de Deus. E eu vou mostrar um caso aqui
em que nós apresentamos o caminho, apresentamos Jesus, apresentamos o único caminho da salvação. A pessoa está passando por tremenda necessidade, está cativa, está acorrentada a Satanás, está nas trevas e mesmo assim rejeita. Vou ler aqui e comentar uma mensagem que recebi há menos de 3 anos, de um homem, jovem ainda, em que ele estava praticando, deve ainda estar praticando a mediunidade. O que é mediunidade? É aquela faculdade, ou aquele dom, ou aquele poder, em que a pessoa recebe espíritos do seu corpo. São os médiuns. Isso acontece no espiritismo. Ele me escreveu assim: tenho o dom de mediunidade muito forte, pois desde minha infância passava por experiências paranormais. Quer dizer, não é normal, não são normais as experiências que ele passava e ainda passa certamente, como por exemplo ver, sentir, falar e até ao ponto de sofrer fisicamente ações destas entidades, algumas demoníacas e outras não. Isso no entender dele, e ele dizendo que passa por isso, como se ele pudesse definir quais são as entidades demoníacas e quais as que não são demoníacas, são boazinhas. Você entendeu? E chama isso de dom. Ontem passei por algo que até então nunca tinha passado, e não sei o que isso quer dizer. Ele vinha praticando a mediunidade, tudo bem, até que saiu do seu controle. Estava em transe, ou seja, naquela situação mediúnica, em que o espírito, não sei qual o espírito, nem o médium sabe qual o espírito, tomava conta da sua mente, seu corpo, ele fazia coisas sob o comando dos espíritos. Estava em transe quando algo tentou me segurar, e ao mesmo tempo que me segurava, fazia uma pressão muito forte em meu peito, e sentia uma dificuldade em respirar, e não conseguia mexer meus braços nem pernas. Mas eu não deixei com que ele entrasse em meu corpo, nem voltasse para cá, pois meu espírito é algo mais forte. Não deixou que essa entidade conseguisse entrar no meu corpo, ou seja, conseguisse me destruir. Veja em que situação esse jovem se encontrava, talvez ainda se encontre. Peço que me ajude a lidar com estas situações. Como faço para canalizar minha força espiritual para combatê-los? Ou seja, combater esses espíritos ruins, brincalhões, que querem se divertir comigo e que nós sabemos que são demônios. Que faço eu? Pedir aconselhamento a mim. Por quê? Porque ele é conhecido de uma parenta, né, aqui no Ceará, mas no Sul, e que ela certamente falou que de um parente, um tio pastor, e poderia aconselhar. Ele vem pedir conselhos como fazer para tirar isso da vida dele, pois muitos oxuns, médiuns, ciganas já falaram que eu sou um menino especial e que tenho um dom muito poderoso. Já frequentei cultos, igrejas e nada adiantou. Ele está se colocando como menino, deve ser um jovem, homem, talvez
talvez já tenha alcançado a maioridade. Frequentou cultos, igrejas e nada adiantou. Ele iria então, estava indo ou foi para igrejas para receber mais poder, para resolver esse problema. Depois eu mandei apresentar para ele o que ele queria fazer. Eu no começo não aceitava este dom e era relutante com relação a isso, mas agora entendo o porquê tenho ele. E em minha casa, ele deu endereço, eu divulguei aqui, em minha casa, em tal lugar, uma casa de praia, se eu não me engano, tem uma entidade demoníaca, um demônio que me quer, porém não estou preparado para enfrentar essa entidade, esse demônio, pois antes tenho que saber como a expulsarei de lá. Ele quer ter força, reunir forças para ir lá na casa dele, e está um inferno, e expulsar esse demônio. Aguardo um retorno o mais breve possível. Responda-me como posso aumentar esta força que tenho e desenvolvê-la mais rapidamente. Me responda rapidamente. Eu quero urgentemente aumentar a minha força, o meu poder para enfrentar os demônios. Resposta. Aí vai continuar. Eis a análise que faço do seu problema e respectiva orientação à luz da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O seu dom, falando a respeito do seu dom, você se apega ao seu dom de receber espíritos como algo importante em sua vida. Os dons que conhecemos como úteis à nossa vida e à igreja são os dons espirituais e eclesiásticos. Dons espirituais, falar em línguas, para crescimento espiritual, interpretação de línguas, dons de curar, e assim por conseguinte. Os dons espirituais estão descritos em 1 Coríntios 12, e são dados pelo Espírito Santo a cada um para o que for útil. Palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dom de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade, interpretação de línguas. Os dons eclesiásticos estão relatados em outro livro da Bíblia, pastor, evangelista, etc. Não existe na Bíblia o dom da mediunidade. Isto é, a capacidade de receber, acolher e ser usado por espíritos. A prática mediúnica não faz parte da doutrina cristã. Dizendo tudo com todas as letras, para que ele pudesse entender. Se você consultar uma pessoa ou grupo religioso que aprova a mediunidade, ouvirá o conselho para continuar desenvolvendo seu dom. Dirão que com o passar dos anos você conseguirá o tão almejado poder para evitar a intromissão dos maus espíritos. Você pratica a mediunidade há cerca de 20 anos ou mais e ainda não adquiriu capacidade capaz de evitar os ataques? Talvez você esteja a meditar na utilidade desse dom para a sua vida e a vida das pessoas. Você tem paz suficiente? Se você acredita em salvação, isto é, na possibilidade de morar no céu após a morte, esse dom é um caminho seguro. O seu dom o protege das investidas dos demônios. Você se sente espiritualmente seguro e em paz? A resposta é não, segundo o seu depoimento. Médium há não sei quantos anos, desde criança, ainda tem paz no coração?
esse dom? Enviei testemunhos de ex-praticantes da mediunidade. Você viu que esse dom poderá levar a uma pessoa à loucura. Poderá levar à loucura. Você viu que ex-médiuns se sentiam bem melhor depois que largaram essa prática e aceitaram Jesus como único Senhor e exclusivo Salvador. Talvez seja o caso de você entrar em contato com um desses médiuns. Eu mandei os 5 testemunhos de ex-espíritas, ex-médiuns, que um deles falou até em loucura, estava ficando louco. E num dos livros de Allan Kardec é dito isso, que deverá ter muito cuidado com a prática mediúnica, porque poderá levar à loucura. Batalha espiritual. Leia o que diz a Bíblia: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6, versículos de 10 e 18. Em seguida, a Bíblia diz que espécie de armadura é esta? Evangelho, verdade, salvação, fé, palavra, oração. Você, meu jovem, está sem a armadura de Deus. Por isso é vítima das astutas ciladas do diabo. Milhares estão nessa situação, milhares. O poder para esse enfrentamento está em Jesus Cristo. Leia o que ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, verso 17. Você precisa usar o nome de Jesus, estar com Ele, crer nele, e em razão disso, ser filho de Deus. Uma pessoa nessas condições não é atacada por demônios, como ele está sendo atacado, e procurando ele mesmo ter força e poder. Nós sozinhos não temos poder sobre demônios, só se usarmos o nome poderoso do Senhor Jesus. E diz a Bíblia: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, e o maligno, ou seja, o diabo, não lhe toca. 1 João 5, 18. E o diabo, os demônios, não estavam só na casa dele, se ainda estão, já saiu, não sei, estava na vida dele. Por quê? Porque ele abria sua mente, seu coração, seu ser, para que os demônios, através da mediunidade, se instalassem, e falassem, e escrevessem. Ele que se oferecia. Todos quantos o receberam, ou seja, receberam Jesus, deu-lhes o poder, ou seja, fazem jus a essa condição, a condição de serem feitos, de serem adotados como filhos de Deus aos que creem em seu nome. João capítulo 1, versículo 12. E eu digo mais: quando uma pessoa passa a ser filho de Deus, mediante a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, Romanos 10, versículo 9, recebe o Espírito Santo. Tanto faz ser templo do Espírito, quanto ser templo de Deus. Por esta razão, o diabo não pode tomar posse, do templo onde Deus habita, isto é, o nosso corpo. Glória seja ao Senhor. Decisão.
Quanto mais você oferecer resistência aos demônios, mais eles ficarão enfurecidos e desejarão destruir a sua vida e tirar a sua paz. Aconteceu com ele. O diabo apertou o seu peito, paralisou as suas ações, pernas e braços, e queria mesmo destruir esse jovem. Não há como aumentar o seu poder, não há como. Você precisa do poder de Deus. Jesus é o que liberta os cativos, os oprimidos pelo diabo. E o chamado do Senhor Jesus é este: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não há como você discernir entre os maus e os bons espíritos. Diz: não, eu recebo de espírito, alguns são demoníacos e outros não são demoníacos. Avalio que todos os espíritos que você tem recebido são enganadores e maus. Se os bons fossem realmente enviados por Deus, não permitiriam a opressão dos maus. Na minha avaliação, eles enganaram você por todo esse tempo. Eu tenho uma reflexão. Todo esse tempo. Agora, querem tomar posse de forma mansa e pacífica de sua vida. É a fase da possessão. Começa com a fase menor da opressão maligna. Depois esse já é nosso. Agora vamos tomar conta totalmente dele. Quando você entra em transe, ele se apresenta. A invocação de espíritos mediante a prática mediúnica é condenada por Deus e nunca foi praticada pelos cristãos. Não há um só caso na Bíblia. Faça uma avaliação e veja que o seu dom tem sido prejudicial a você mesmo. Em vez de melhorar sua vida, tem piorado. Por estas e outras, os demônios, como você afirma, fizeram morada em sua casa. Você não terá nenhuma força capaz de tirá-lo de lá. Eles sairão de você e de sua casa somente depois que você se tornar filho de Deus, morada do Espírito Santo. A gente precisa falar com todas as letras, passar a mão na cabeça. A palavra tem que ser dura. Mas ele está esperando uma resposta. Ei, vou aumentar o meu poder. Poder coisa nenhuma. Aconselho a, primeiro, frequentar uma igreja evangélica pentecostal com experiência na área de libertação para receber orações e aconselhamento. Segundo, entregar sua vida aos cuidados de Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador. Terceiro, renunciar ao seu dom e se arrepender dos seus pecados. Isso aqui foi duro para ele, né, certeza? Renunciar meu dom. Eu fui elogiado por Oxuns, sei lá, talvez por Exu Caveira, pela cigana. Eu vou renunciar a essa. Eu estou defendendo, utilizando, eu guardo com todo carinho esse dom que eu tenho desde criança. Eu vou renunciar. Foi muito para ele. Não, eu não quero esse conselho. Avalie. Bom, terceiro, renunciar ao seu dom e se arrepender dos seus pecados e tudo quanto fez a serviço desses espíritos. Renunciar a tudo e se arrepender de tudo. Quarto, e continuar firme nesse propósito até a vitória final. Avalie que a batalha poderá demorar algum tempo. Geralmente essas batalhas de libertação de demônios, que já fazem morada numa vida, numa casa, numa família, demoram um certo tempo. Porque eles não querem perder a presa. Não querem perder a presa. Os demônios farão tudo para não perder você. É possível que você seja ameaçado de morte. Claro, se ele pender para o Evangelho, pender para essa libertação, a ameaça vai dobrar.
Isso eu digo por convicção. É possível que você seja ameaçado de morte, que invistam contra você com muita fúria, que ameacem membros de sua família, mas você não deve recuar. Eu sei que é isso. Você não me falou, mas é provável que sofra de algum tipo de enfermidade que lhe atormenta de há muito tempo. Isso é sério. Quem está cativo do diabo, quem está nesse mundo demoníaco, o demônio procura sempre prender a pessoa através de uma aflição qualquer, uma enfermidade, uma dor de cabeça constante, uma ferida que nunca passa, algo desse tipo. Ameaça o filho, ameaça de morte a filha. Talvez em vão tenha recorrido aos espíritos. Talvez eles tenham curado você e logo em seguida novas doenças tenham surgido. Apenas presumo que isso tenha acontecido em face dos depoimentos, dos testemunhos que conheço e que já recebi. É impossível haver paz na casa de sua propriedade, onde habitam demônios. Finalmente, avalie que os demônios não deixarão você facilmente. Continuarão lutando por algum tempo para não perder o escravo. O escravo é você. Avalie também que os problemas crescerão a partir do exato momento em que você pensar em renunciar ao dom, a esse dom, e se libertar das garras dos espíritos. Ficarei à sua disposição para novos esclarecimentos e um abraço. Junho de 2012. Dia depois ele voltou, só dizendo: recebi os seus conselhos, muito obrigado. Ponto final, nunca mais retornou. Ele não gostou do aconselhamento para renunciar a esse dom maravilhoso que eu tenho. E os demônios continuavam lá comigo. E os demônios continuando com ele, inclusive ele recebendo aflições físicas, ou seja, na teia, apanhando e achando que estava fora. Tem gente assim que apanha mesmo, é sua mesmo, fisicamente, mas não tem forças para se libertar. Por isso que nós lemos aqui: Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para dar liberdade aos oprimidos. Mas a cegueira espiritual é tão grande que o demônio coloca essa cegueira espiritual na pessoa. A cegueira é tão grande que a pessoa não aceita. Bem diz a Bíblia: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas a igreja do Senhor Jesus continuará sempre pregando a verdade que é Cristo Jesus. Continuará sempre pregando este que eu sei, dando esse conselho de libertação somente em Cristo. Coisa nenhuma de dom ou poder são demônios. O único poder neste mundo é o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. A Bíblia diz, Atos 4, versículo 12, claramente, a respeito desse nome poderoso, o nome do Senhor Jesus, o nosso libertador. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que estejamos salvos. Não existe outro nome. Por isso, meus amados, nós temos casos e mais casos de famílias inteiras que estão agarradas a esses dons, estão agarradas, manipuladas, monitoradas, escravizadas pelas trevas e não se dão conta
Mas nossa obrigação é dizer que mudem de vida enquanto é tempo. Porque no inferno a coisa é preta, é difícil. Como é que vai encontrar salvação? Ter os pecados perdoados? Se a pessoa convive diariamente com demônios, com espíritos que entram no seu corpo, comandam a sua mente, o seu coração, falam através deles, ou seja, o corpo passa a ser um canal aberto para receber os espíritos. Igreja, esta palavra é para a nossa reflexão, para que os irmãos possam também aconselhar outros homens que estão nesse caminho e que não é o caminho do Senhor Jesus. Muito obrigado.